Boa noite, galera. Boa noite, Gabrielzão. Boa noite, Carol. Boa noite, Tatá. Vamos lá, galera. É, tá boa. Sabadão tem que rolar uma playlistzinha. Isso aí, Tatá. Relaxa que no Sisu tudo volta. Boa noite, doutor. Meu amigo. Muitas emoções já, viu aqui? Boa noite, Pedrão. Boa noite, Vi. Vou te responder já já lá no número da mentoria, tá? Boa noite, Gui. Vamos lá, vamos lá. Já já Dak tá por aí. Galera, pra quem não conhece a fera ainda, Dak simplesmente tem um Instagram aí com 27 mil seguidores. O cara é um estouro lá da Bahia. Faz medicina na... Perdi o nome agora, mas acho que é a Escola Baiana de Medicina. Boa noite, doutor. Dak já tá por aí. Dak, manda solicitação aí. Deixa eu enviar o convite pra você. Dak já tá conectando aí, galera. E aí, doutor, boa E aí, noite. nego? Tudo certinho? Tudo ótimo, meu lindo. Como é que você tá? Vamos Tamo começar. indo. Show de Tudo bola, na show de paz. bola, show de bola. Galera, esse aqui com vocês é o grande Dak lá do Medit Quero. Quem não segue o Medit Quero ainda já tá muito errado. Já tá muito errado. Vamos começar a consertar esses erros aí nessa vida. Clica aqui em cima e vai lá seguir o cara que ele é fera demais. E deve ter uma história muito boa para contar aí para todo mundo. Vocês vão ver que essa live aqui vai bombar, meu amigo. Essa live vai bombar, porque o cara é famoso demais. Bom, Então galera, deixa a boa galera noite. entrando aí. Deixa a galera entrando. Dak, como é o nome mesmo da tua universidade? Que eu sempre esqueço É, o nome. isso, o nome da minha universidade é a Escola Baiana de Medicina. E aí tem a siglazinha, mas a maioria conhece, no caso, em geral, como Baiana. É, Sou não é, o baiano. Baiano, é justamente. Eu falei isso aí, eu fiquei com medo por conta da sigla. Isso é outra coisa. Sou baiano. Até Gal- eu tenho hora que me atrapalho com a sigla. Mas sou baiano, a gente responde aí por isso mesmo. Show de bola, show de bola. Então, Dak, pra gente já ir começando pra galera, porque hoje é sábado, né? Tem que respeitar essa dupla aqui, sábado à noite, parando a vida aí pra fazer live, né? Pra qualquer um não. Vocês que estão aí assistindo, apertem aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, mandem pra galera, porque essa live vai ter muito conteúdo, certo? E é isso. Vai voltar em dobro aí também. Quem vê live no sábado à noite, parabéns. E aí, Dak? Para a gente começar, sempre seguindo aquele roteiro que a gente traz aqui para o pessoal que vem acompanhar as lives, queria que você começasse se apresentando agora, né? Fazer aquela coisa bem de filme, começar onde você está agora, para depois você puxar essa retrospectiva, para a galera ver logo aí quem é Dak Coutinho e mais tarde vir para conhecer a sua história, toda essa sua trajetória. Bom, pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço aos meninos pelo convite aí. E, bom, meu nome é Dak Coutinho, né? Um pouco diferente, mas com o tempo acostuma. E eu atualmente estou indo para o quarto semestre da Escola Baiana de Medicina e sou de Salvador, Salvador, Bahia. E é basicamente, é Você está indo para o basicamente quarto isso. semestre, é Dak? E no quarto semestre agora, não é Coincidência AD. grande, pô. Eu tô indo para o quinto, eu pensava que você estava perto tipo, do internato já. Não, não, não. Tô no início de carreira ainda. Massa, legal demais, legal demais. Então, galera, daqui aí eu omiti o par da informação que ele é o criador do Médico Quero, né? Assim, esse Instagram que vocês estão vendo aí em cima na live. E eu acho que, assim, talvez não seja só minha curiosidade, mas eu queria saber, conhecer muito dessa história, saber quando surgiu, como é que começou, de onde veio essa inspiração e como é que foi, porque eu acho que muita gente que está aqui acompanhando também se interessa nesse conteúdo, crescer esse Instagram aí, como você cresceu e muito bem. Então, assim, Dak,
Como é que começou esse seu ímpeto aí pela medicina? Como é que começou a sua trajetória, né, que começa muito antes de se tornar acadêmico de fato? E aí, onde é que entrou o Médico Te Quero nessa história? Se foi antes, se foi depois? Conta aí pra galera. Bom, pessoal, na verdade, eu sou do interior. Eu não sou de Salvador. Sou de uma cidadezinha pequena de 8 a 10 mil habitantes, a 300 quilômetros de Salvador. E, na verdade, é, aqui por ser muito pequeno, não tinha muitos colégios, eu estudava na cidade ao lado. Então, eu ia todos os dias, desde a quinta série, bem novinho, estudar na cidade ao lado. A gente ia do transporte, voltava, e era um grupo reduzido de alunos. E assim, lá, apesar de ser um colégio bom para o interior, sou muito grato pelos lugares que eu passei, assim, sempre tive um suporte muito legal. Mas assim, ainda você chega com uma carência muito grande. Então, assim, eu cheguei muito deficiente em vários assuntos. É, e aí eu fui para uma cidade maior, que é próxima a Salvador. E aí foi onde eu comecei a me localizar. No primeiro ano de colégio, eu já tinha uma certa vontade, mas foi ali meio que foi aquele momento que eu falei assim, não é E isso que eu você, quero para minha vida, é a minha vontade e eu vou correr atrás. Só que assim, muitas pessoas tipo não conhecem o real ambiente de vestibular e era o meu caso. Eu não tinha ninguém na minha família que já tinha prestado vestibular por ser uma cidade pequena. Acaba que todo mundo ou vira comerciante, ou vira professor, e você meio que não tem essa visão direcionada para o vestibular. Então, foi quando eu comecei a meio ter uma noção do que realmente era, foi no primeiro ano. E aí eu comecei a buscar algumas coisas, mas meio que quando você está no interior, você não conhece, não tem um conhecimento tão abrangente acerca do vestibular. E foi aí, terminei meu terceiro ano, e aí foi onde eu sentei e agora eu tenho que correr atrás do que eu quero e por onde eu posso começar. E aí eu fui para essa cidade, que é uma cidade maior, é a segunda maior cidade daqui da Bahia. E aí foi onde eu cheguei no cursinho. Eu lembro como se fosse hoje no meu primeiro dia chegando no cursinho. E quando você fala assim, poxa, eu não estou preparado, estou aqui para refazer tudo, refazer minha base, refazer, tipo, vivenciar tudo e saber o que, que eu posso fazer para em um ano eu estar aprovado. E aí, lembro até hoje dessa cena entrando no cursinho e via. Isso é muito comum, a gente começa meio que a se comparar quando você chega no cursinho. Você vê aquelas pessoas com os materiais e totalmente avançados, você fica olhando assim, meu Jesus. aquela galera veterana Eu não já. sei nada. E era muito comum, porque, tipo assim, eu cheguei no cursinho em certas matérias com a base muito fraca. Então eu tive que começar do zero. E foi assim, foi nesse momento que eu tive, meio que sentei comigo mesmo e fui falando assim, o que que eu posso projetar para fazer um ano legal, para que quando eu chegue no final do ano, mesmo eu tinha meio que uma noção, tipo assim, mesmo que eu não aprove, eu quero que eu chegue no final do ano, tipo assim, crescendo. Porque eu Evoluindo. sabia que eu tinha uma base um pouco deficiente, então assim, eu queria chegar no final do ano sabendo assim, não, depois desse ano eu estou muito mais perto do que eu estaria no início desse ano. E aí fiz toda a minha trajetória. E assim, é claro que eu cometi muitos erros, que eu só fui ver no final do ano. E assim, quando chegou no final desse meu primeiro ano, foi onde a página surgiu. Eu tinha acabado de fazer o vestibular e quando eu saí, eu peguei e fiz, não dá. Ainda vai faltar alguma coisinha. E aí, logo depois desse primeiro ano, eu entrei de férias. E quando eu entrei de férias, eu fui para casa de minha avó passar uns dias descansando, era final de ano. E aí foi onde a página surgiu. A página Isso, Dak, surgiu, em que ano? isso foi no meu primeiro ano ainda. Não, mas E em que ano? aí 2018, 17, 19? foi 2014 para 2015. Caramba, 2014. entendi, E legal. aí, é uma longa estrada. É a luz. Não, com certeza. E aí, quando eu criei a página,
eu nunca tive pretensão, eu nunca tive. Nunca foi algo assim que eu falar, ah, não, eu vou criar uma página. Foi uma coisa assim do momento. Se você me perguntar daqui de onde veio a ideia, não sei. Eu estava sentado no meu sofá, criei a página, e eu lembro como se fosse hoje, que eu brinquei com meu tio, eu peguei e fiz, ó, criei uma página aqui, vou ficar famoso. Brincando, tipo, sem pretensão nenhuma. Eu lembro que meu tio pirraçou e brincou assim, é, que isso não vai para lugar nenhum. E aí foi muito engraçado, porque no ano de 2015, isso foi em janeiro. Eu lembro que eu criei a página, acho que foi dia 5 de janeiro. E aí, com três meses, em cerca de um mês já tinha 1.000 seguidores. E aí eu comecei a me empolgar. E aí, com 3 meses já Isso, tinha 10 mil. E aí vai. caralho! E Tinha aí nem vai. IGTV nesse tempo, né? Tinha nem filtro de Instagram nesse tempo. Tinha não, não tinha nada. E o cara. Aí foi quando a página foi pegando engajamento mesmo e eu comecei na verdade eu me descobri com a página. Eu não sabia o quanto eu amava mexer com a página, eu não sabia o quanto eu me reconhecia em outras histórias. E assim, era muito legal conhecer o pessoal e saber que o pessoal estava na mesma situação que eu e a trajetória que o pessoal passava. E assim, durante todo esse percurso que eu estava trilhando com a página, eu estava trilhando no cursinho também. Porque assim, eu voltei para um novo ano de cursinho e foi aonde eu sentei, eu peguei e fiz quais foram os meus erros que eu cometi no ano passado e o que eu posso melhorar. Eu acho que isso é substancial Autoconhecimento. para qualquer pessoa. Porque assim, muitas vezes o pessoal insiste na mesma coisa e não olha a sua deficiência. Então, assim, uma coisa que eu amei ter feito e que eu acho que me ajudou muito foi que eu sentei assim, eu listei todos os assuntos e como eu tinha uma deficiência de uma bagagem do colégio, que assim, às vezes algum conteúdo você acaba deixando, você não estuda, pela fase do ensino médio mesmo. E aí eu listei, eu peguei e fiz quais assuntos eu já recuperei e o que me falta para eu conhecer a prova. E aí eu fiz um planejamento anual daquilo que eu poderia fazer para o próximo ano. E ali foi. O meu segundo ano foi um ano de muito aprendizado, porque assim, no primeiro eu acabei querendo abraçar o mundo de vez. Eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite e fazia loucuras. Dormia 12 horas, acordava 4 porque achava que tinha que estudar o máximo que pudesse até passar. E não era bem assim. Eu quando eu Exato. cheguei, quando eu cheguei no final do meu primeiro ano, quando deu setembro, eu já estava exausto a um nível Sem aguentar. que eu só queria fazer o Enem para aquilo acabar. E assim, eu consegui planejar um ano com uma revisão tranquila. E assim, no meu segundo ano eu supri muitas deficiências. Então assim, foi algo que eu cresci pra caramba, mas assim, não passei. E aí, é aquela coisa que você fala, poxa, o que é que eu tô fazendo de errado? Por que que só comigo não acontece? E aí que você tem que ter uma certa maturidade de, de saber que às vezes você tem que ter resistência e que a carreira de medicina não é uma velocidade. Você não ganha quem chega mais rápido, ganha quem às vezes resiste mais. Sem Então, pausa, com a- mas sem pressa, isso, né? foi um aprendizado que eu tive muito grande, do meu segundo para o meu terceiro ano, porque assim, o pessoal tá falando que tá travando. Aí tá tudo certo? É. Aqui pra mim tá, mas eu já vi isso. Tipo, pra gente fica normal, mas a recepção fica travando. E Galera, aí, como é que galera? tá isso? Se voltou ao normal, avisem. Tá tudo certo. Acabaram de Tá falar tudo aqui, certo, acho que pode já falar. voltou. E aí, como eu tava falando, do meu segundo para o meu terceiro ano, aqui tá normal, do meu Ah, é. segundo para meu terceiro ano, foi onde eu comecei a ver que às vezes, tipo, por mais que você esteja no caminho certo, às vezes você tem que resistir e continuar insistindo naquilo que você realmente quer. E aí fui pro meu terceiro ano, e aí eu já era a pessoa, não era mais aquela pessoa que chegava perdido no cursinho, eu já era aquela pessoa velha que tava lá com os módulos já Já é, botava medo, né? assistindo aula já cansado, mas assim,
foi um aprendizado muito grande. Eu sou grato, eu brinco que eu sou grato de todos os anos que eu passei no cursinho, todas as fases. Hoje eu consigo ver, tipo, o quanto foi necessário cada ano para mim. E nesse terceiro ano, eu tentei buscar minhas deficiências ao máximo. Então, assim, se eram questões que eu errava, eu listei real. Eu lembro que eu por não ter visto óptica no ensino médio, era um pé no meu sapato. Eu sempre, por mais que eu estudasse aquele assunto, por mais que eu tivesse um domínio, eu percebia que sempre quando eu ia fazer uma questão, eu ficava inseguro. Então, assim, foi onde eu busquei totalmente as minhas deficiências. Então, assim, tentei suprir elas, tentei fazer um ano legal com cronograma, ter um tempo para revisão antes da prova, que eu acho isso substancial. Então, assim, eu buscava deixar um mês antes da prova, para que eu pudesse revisar todos os assuntos com calma. E é claro que isso fica a critério de cada um, porque esse tempo, mas assim, um tempo que eu achava ideal para mim era esse um mês. Então, assim, era onde eu revisava tudo do ano, fazia uma revisão geral e ia para a prova. E aí, quando eu terminei o meu terceiro ano, eu falei, não, agora eu estou pronto, é... estudei tudo que eu tinha que estudar e bora lá. Agora pode ir e agora eu sei que foi o momento que eu realmente fui para a prova, acreditando que ia dar certo, que eu tinha chance e que agora eu ia estar brigando de igual para igual com as melhores pessoas, no caso que tinha se preparado. E aí eu fui e não deu. E assim, quando terminou esse terceiro ano, eu fui, eu fiquei assim meio, sabe quando você fica meio perdido? E eu acho que isso às vezes acontece muito com algumas pessoas, porque a pessoa fala: "Poxa, eu não tenho mais o que estudar, eu já estudei de tudo, mas parece que falta alguma coisa". E você meio que não sabe mais identificar o que é. E aí eu fui pro meu quarto ano e assim, eu já tava, é claro que chega aquele momento de exaustão. E uma pessoa muito importante na minha vida foi minha mãe. Eu lembro que eu terminei uma prova e aí quando eu fui corrigir, eu percebi que eu tinha errado algumas besteiras e é, é, eu percebi que tipo já praticamente não ia dar para mim. E aí eu lembro que eu cheguei para ela, peguei e fiz, poxa, eu cansei. É aquele momento que você sabe o que acontece. Existem momentos que chegam para você que o cansaço bate. E por mais que você esteja determinado, se você tem um apoio ali, você consegue ter forças e continuar lutando para prosseguir. Então, assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida e que me deu forças para continuar e voltar de novo, porque esse suporte é essencial. E é normal que isso aconteça. Você cansa, você é humano. E por você não saber o dia da sua aprovação, às vezes pode ser daqui a um mês, mas você não sabe, então você acaba se martirizando e é muito comum você ter amigos. Então, assim, eu tinha amigos que estavam em outros cursos, e meus amigos já no meio do curso, e eu Que já tinha lá no cursinho. passado. E é muito, um ponto-chave que é meio perigoso, porque muitas vezes você se compara com outra pessoa, e é claro que cada um tem seu processo. Tem pessoas que vão passar em 6 meses, tem pessoas que vão passar em um ano, tem pessoas que vão passar em 2 anos, tem pessoas que vão passar. E não é porque você talvez não mereça, é porque muitas vezes é um processo que você precisa percorrer. E aí eu fui para o meu quarto ano, recolhi força de onde não tinha, e eu lembro que eu brincava, eu dizia, não, até 3 anos vai de boa. Só que chega um momento que você já está tão envolvido que você fala, velho, eu não volto mais não. Eu lembro que eu brinquei assim, uma amiga chegou pra mim e fez, Dak, eu tô tão cansada, eu não aguento mais. Eu peguei e fiz, ó, a gente vai junto. Nem que sabe, com 10 anos, a gente passa e vai. Uma hora a Mas gente passa. que a gente vai passar, a gente vai. E aí, foi quando eu entrei no meu quarto ano. E assim, foi quando eu comecei a fazer baiano. Porque, na verdade, eu prestava só três vestibulares. E aí eu decidi fazer baiana, e eu fiz, não, bora fazer baiana. E a baiana são duas fases. E aí eu passei, primeira vez que eu fiz, eu consegui passar para a primeira, eu já tinha uma bagagem. E aí eu lembro que eu fiz a primeira e fiz a segunda fase. E aí quando já era minha segunda fase, eu fiz a prova. E aí eu saí, eu peguei e fiz.
a baiana tem no meio do ano e no final. E aí, quando eu saí do meio do ano, é, eu lembro que eu peguei e fiz, não, eu acho que essa prova agora vai. E aí, é, cheguei a corrigir e tal. Quando saiu o resultado, foi assim, uma experiência que eu digo que foi o marco do meu último ano. Porque, assim, é, olhei a lista, não tava meu nome lá. E aí eu peguei e fiz, não, aconteceu alguma coisa, vou esperar o espelho, e aí vou esperar o espelho para ver o que foi que aconteceu. E aí quando saiu o espelho, eu lembro que eu tinha passado a limpo uma questão errada. Era uma prova aberta, a segunda fase, e ela é toda aberta e discursiva. E aí eu tinha passado a limpo uma questão que, tipo, não tinha por que eu passar limpo, errado. E Caralho. aí, quando saiu o Você trocou a resultado, questão, então? isso. Eu troquei o resultado. Eu lembro até hoje, porque foi uma coisa tão marcante. Eu lembro que acho que era 196 e eu botei 100, 176, eu botei 196. Não me pergunte por quê, que eu não sei. Caralho, bicho. E aí eu zerei essa questão. E uma questão era muito importante para mim. Eu lembro que eu fiquei com excedente de 23 pessoas e amigos meus que passaram, a diferença era, um exemplo, um ponto, a pessoa passa, a Entrava ou não diferença de entrava? eu e ela era 0,25. Então, assim, eu fiquei na excedente de 23 pessoas. E aí eu comecei a me culpar. E, assim, isso foi um grande aprendizado para mim, porque, assim, eu comecei a cobrar de mim, poxa, como que eu jogo fora minha chance de vida? Eu batalhei tanto para estar aqui, eu dou um mole desse na minha prova. E aí eu comecei a me culpar, e aí foi eu lembro que foi um mês. E assim, eu comecei a, tipo, dar uma grande importância para aquilo que tinha acontecido, que não era realmente para eu ter dado. E ali, um mês depois, eu recebi uma ligação que meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, tinha sofrido um acidente e ele estava no hospital muito grave. E assim, naquele momento, meu chão caiu. Eu percebi o quanto aquilo se tornou mínimo. Eu percebi o quanto minha família era importante para mim, o quanto que eu tinha ficado distante naquele momento, o quanto eu poderia ter saído mais com minha família, com os meus amigos e o quanto eu poderia ter aproveitado aquele ano. E assim, a gente ia se ver 15 dias depois do dia que aconteceu isso. E assim, aí foi onde eu parei para repensar tudo. E assim, foi uma semana de hospital e hospital para casa, de casa para hospital. E assim, eu lembro que isso aconteceu no domingo. Na quinta-feira, meu amigo faleceu. E assim, foi onde, eu digo que foi onde, tipo, meio que a virada para eu perceber que isso é só uma fase. E que outras coisas importaram mais. E que você. Eu brinco que, tipo assim, esses anos de cursinhos que vocês passam são anos que têm que ser vividos, são anos que têm que ser aproveitados, são anos que não vão ser apagados da sua história e serão momentos que não voltam nunca mais. Então, sei que é importante estudar, maravilha, é importante a gente se esforçar porque é um sonho que a gente tem. Mas assim, é importante também a gente não deixar que isso se torne o guia da nossa vida. Então, é só uma fase e essa fase, por incrível que pareça, por mais que a gente ache que não vai passar, ela passa. E a partir daquele momento, era isso aconteceu em julho. Eu comecei a vir para minha cidade todo final de semana. Eu comecei a vivenciar mesmo minha vida. Então, assim, eu peguei e fiz, ó, quando no momento que tivesse, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, eu já batalhei bastante, e eu sei que a partir de agora é questão de tempo. E aí eu comecei a vir em final de semana, comecei a aproveitar. Tinha aniversário, eu estava lá, e assim, é claro que eu estudava, mas com uma certa, tipo, leveza. Não tinha aquela cobrança massiva que é normal o estudante ter, de, não estou estudando, alguém está estudando. E comecei a viver realmente. E assim, foquei no Enem e fui para meu final de ano
fazer o Enem, e logo uma semana depois teria outra baiana, outro vestibular da baiana. E assim, passou os dias. Depois, nesses 23 acidentes que eu fiquei, chamaram 19. Eu fiquei por 4 pessoas. Tá que pariu. E assim, foi tipo, no dia do velório de meu amigo saiu a lista, rodou a lista, e eu esperando, eu achei que ia dar, não deu. E aí continuei minha vida normal. Acho que já tinha sido bastante aprendizado. E assim, quando chegou, foquei no Enem, continuei estudando e segui minha vida. Foi um banho de água fria que eu tomei e aprendi bastante. E aí quando chegou no dia do Enem, vai dar que fazer o Enem. E assim, eu fiz o Enem em Feira de Santana, que é uma cidade que fica em torno de 1 hora da minha cidade. E aí fui fazer o Enem. E aí fiz o Enem tranquilamente. Fui bem no primeiro dia. E aí fiz tudo que eu tinha planejado fazer. E bem tranquilo. E aí quando eu lembro que eu cheguei em casa, retornei para Salvador, porque eu já estava morando em Salvador. Retornei para Salvador, ajeitei as coisas. E aí no outro dia meu pai me ligou. E aí meu pai falou, ó, Dak, seu avô não tá tão bem e ele tá internado. E aí eu peguei, eu já tinha aprendido com o caso anterior, eu peguei e fiz, não, meu pai, eu vou para aí, como o Enem era em 2 dias, já tinha mudado, eu peguei e fiz, eu vou para aí, passo a semana aí, e E no dia da volta. prova eu retorno. E aí planejei fazer isso. Quando eu cheguei em Feira de Santana, meu avô tinha dado uma piora e eles trouxeram para a feira, para Feira de Santana, e aí a gente ficou lá, ele internado. E aí passou a quinta, passou a sexta, no sábado, sábado, meio-dia, meu avô faleceu. E aí foi onde eu não sabia o que fazer. Foi um momento assim que eu tinha que tomar uma decisão. O que eu ia fazer ali? Porque algumas pessoas eu teria que retornar e foi tipo a melhor escolha que eu fiz da minha vida. E aí eu fui pro velório de meu avô, porque era em outra cidade. E aí eu fui para isso foi no sábado 2 horas, mais ou menos a gente ficou sabendo que ele faleceu. E aí eu fui para a cidade de meu avô, ou no caso para minha cidade. É, e aí teve um velório, e aí tudo ocorreu. E aí quando foi 8 horas da manhã, eu passei a noite em claro. E eu lembro que teve uma hora que eu deitei assim, porque fiz. Cara, isso poderia ter ocorrido em qualquer dia do ano. E poderia ter sido sexta, poderia ter sido segunda. Segunda. Isso, e eu peguei e fiz. Mas é um processo que eu tenho que passar. Eu acho que foi um momento assim que eu tirei maturidade de Deus. E assim, foi onde eu percebi a grandeza dele ao meu lado. E foi uma coisa assim que eu aprendi a confiar demais nele durante esse processo. Eu lembro que eu deitei assim, eu peguei e fiz. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas o que tiver que tirar disso, eu vou tirar e com a ajuda dele eu vou vencer e vou continuar minha trajetória, independente do que acontecer. E aí eu lembro que eu fui pro velório, 8 horas eu saí e um amigo veio me buscar na minha cidade. Eu lembro que não ia dar tempo eu chegar para fazer a Não. prova. E ele veio com um carro, veio, me pegou, eu entrei dentro do carro, comi uma coisa dentro do carro, desci no local de prova e entrei para fazer a prova. Ninguém sabia o que estava acontecendo, a grande maioria dos meus amigos, ninguém sabia. E assim, eu entrei e eu lembro que eu fiz a prova, fechei os olhos e fui. E assim, quando eu cheguei lá, saí da prova e assim, foi um momento que eu vi o quanto eu tinha aprendido entre um acontecimento e o outro. Foi um momento que eu disse que eu tinha realmente feito tudo o que eu poderia fazer pelo meu avô, feito tudo o que eu poderia fazer pela minha família e que eu realmente estava tranquilo com tudo aquilo que estava acontecendo, com todas as escolhas que eu tinha feito durante durante essa fase minha. E aí eu
fiz o Enem, e peguei e fiz, ó, seja o que Deus quiser, todo ano tem Enem, e não vai ser isso que vai me fazer parar. E aí, continuei estudando. Na outra semana tinha a Baiana, e vai eu fazer a Baiana de novo. Quando eu cheguei lá na Baiana, eu lembro que eu brinquei com um amigo, a gente na esquina, e eu peguei e fiz, olha, a Baiana são 50 questões na primeira fase, todas objetivas. Eu peguei e fiz, olha, se eu acertar 10, eu não tô nem aí. Porque eu tô num momento que nada mais me abala. E aí eu fui para fazer a primeira fase, e eu lembro que são 5 questões de inglês. E aí eu sempre errava porque eu não tinha facilidade em inglês. E aí eu fazia nas outras para conseguir compensar essa do inglês. E geralmente para a primeira, para a segunda fase, dá 50, para quem não conhece, dá 50 você tem que acertar ali em torno de 35. Como eu tinha o inglês, eu tinha que fazer em torno de 40, dá 50. E aí vai eu fazer a prova. E assim, eu fui corrigir sem meio que pretensão por conta da situação que eu estava. Só tinha uma semana que tinha acontecido tudo. E assim, eu não tinha conseguido estudar, não tinha conseguido fazer muita coisa. E eu lembro que eu só fui para a prova. E aí, quando eu fui corrigir, eu tinha feito 41 das 50, mesmo sem inglês, e tinha ido muito bem. E assim, Caralho, hein? e assim, eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a corrigir. E aí, corrigindo tudo certo, eu peguei e fiz, meu Deus, seja o que Deus quiser. E assim, foi um aprendizado muito grande. Fui para a segunda fase. A segunda fase eram 15 dias depois. E tudo isso sem poder parar para raciocinar tudo o que tinha acontecido desde aquele dia do Enem. E assim, foi vivendo dia após outro. E aí vai eu fazer a segunda fase. Eu lembro que eu fiz a segunda fase e eu encontrei um amigo que sempre ficava na minha sala. Ele era um conhecido e, por incrível que pareça, a gente passou junto. E aí a gente saiu da prova e ele pegou e fez. Antes, porque eu cortei uma parte. Antes, na hora que eu cheguei para fazer a prova, eu lembro que meio que deu aquele frio na barriga, que dá, normal. Mas eu lembro que dessa vez eu tinha uma maturidade diferente. Eu peguei e fiz. Velho, já passei por tanta coisa. Nada mais me abala aqui agora. E seja o que Deus quiser. Se não for agora, vai ser amanhã e agora vai. E eu Ele lembro que sabe quando vai ser a hora. quando vai ser a hora. E eu lembro que eu disse uma frase para mim que eu fiz. Velho, sente medo é normal, é natural, mas eu não tô sozinho. Deus está comigo. E aí fui. E aí fiz a prova. E aí quando eu tava saindo, esse meu amigo me encontrou. A gente tinha feito os dois juntos no meio do ano. E aí ele pegou e fez. E aí, Dak, agora vai? Aí eu peguei e fiz. Rapaz, eu não vou nem lhe dizer nada. Porque no meio do ano eu achava que ia, não E não foi. foi. E aí vamos ver no que é que dá. Deixar. E aí fui para casa. E aí nesse momento eu parei. Tinha acabado todas as provas do ano, era a última prova que eu fazia. E assim, eu tinha feito todas as provas. E aí foi um momento assim que eu fui parar, fui ver minha família, fui ver minha avó, que assim, é uma pessoa que eu amo muito, muito importante na minha vida. E assim, era uma pessoa que eu precisava dar um suporte naquele momento. E ela assim, ela é apaixonada, ela era apaixonada para me ver passando. Então assim, ela se preocupava muito comigo por tudo ter acontecido naquele momento tão importante, né? E assim, foi onde eu fui viver mesmo. Foi um mês assim que eu tirei para minha família e vivi de verdade. E assim, esperando o resultado do vestibular. O Enem só saiu em janeiro e a Baiana saiu em dezembro ainda. E assim, quando eu cheguei na na, na, na Baiana, ou esperando o resultado, lembro que chegou dia 14, dia 13. Eu sentei com uma amiga e comecei a conversar. Ela já estudava na Baiana. E assim, a gente começou a conversar e ela falando assim, Dak, eu não entendo por que você ainda não passou. Porque a gente fazia trajetória junto. E ela assim, e ela falou comigo, Dak, fique tranquilo. Na hora que você vai ser. E ela fazia bolos. E aí eu comprei
um panetone na mão dela e fui para casa com meu panetone, feliz da vida, como se meu destino não fosse marcado para o dia de amanhã. E aí fui para casa, cheguei lá com meu panetone. Aí eu lembro que dormi e no outro dia aí veio a ansiedade para sair esse resultado. E aí saindo, eu lembro que eu tava em casa, tinha acabado de almoçar. Eu pego o celular, atualizei a página, aí saiu o gabarito. Aí eu peguei e fiz, oxe, a Baiana nunca divulgou gabarito. Aí atualizei, lista de aprovado. Eu tinha acabado de pegar o panetone, abri o panetone. Panetone da Tava, aprovação. é isso, o panetone da aprovação. Eu tava com a faca na mão para cortar o panetone. Aí do nada, meu celular, lista de aprovado. Eu branco. Aí eu não quis nem contar nada pra minha mãe, porque se eu perdesse, era melhor contar depois. Já estava acostumado com tanta perda, que quando acontece, a gente até estranha. E aí, abri a lista, e eu lembro que eu comecei a descer, e aí quando eu vi meu nome, eu lembro que eu não tive reação. É assim, é um momento que você sempre imagina a aprovação, você sempre imagina gritando, você sempre imagina pintado, você sempre se imagina puxando um carro de som. Mas assim, eu fiquei assim, tão parado, porque assim, foi uma coisa que aconteceu, tipo, há um mês atrás, eu tava sem destino, tava chorando pelos cantos e sem saber o que ia acontecer com a minha vida. E um mês depois eu tava com tudo aquilo que eu tinha planejado durante os meus todos os anos em minhas mãos e tudo aquilo que eu tinha apresentado a Deus durante tanto tempo em minhas mãos. E assim, eu lembro que a única coisa que eu fiz foi eu ajoelhei, agradeci a Deus por estar vivendo aquilo, por aquele momento estar acontecendo na minha vida e abracei minha mãe. Mas eu lembro que eu lembro que eu falei, até meus amigos começaram a me ligar logo depois. E aí o celular não parava, meu celular travou, começou a chegar mensagem e de grupo e aí eu lembro que eu parei assim, eu peguei e fiz. Eu acho que eu fiquei em torno de 2 horas assim, olhando meio que pro nada, tentando me situar na situação do que realmente tinha acontecido. E aí foi onde assim eu tirei um aprendizado muito grande, porque muitas vezes a gente não sabe o dia da nossa aprovação. Talvez fosse qualquer outra pessoa teria se revoltado, teria porque você fala assim, poxa, no momento que eu estou mais pronto, vem esse banho de água fria. E é onde você aprende que às vezes existem processos a serem vividos. Talvez se eu tivesse passado um ano antes, eu não teria o aprendizado que eu tive no meu último ano de cursinho. E assim, eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram a todo momento. Se você parar, se todo mundo parar para ver, existem pessoas que nos dão suporte a todo momento, seja família, se não for família, tem amigos, se não for, vai ter sempre alguém ali para lhe ajudar e para fazer você trilhar a sua trajetória. E no final você vai ver que tudo valeu a pena. Hoje eu estou na faculdade que eu amo meus colegas, eu penso numa pessoa realizada, sou eu. E assim, valeu a pena ter batalhado cada minuto para ter chegado aqui. E é um aprendizado que eu levo para a vida e eu tenho certeza que, por mais que tenham histórias diferentes, por mais que vai chegar um momento que você vai fazer, poxa, valeu a pena. E se fosse para batalhar novamente, eu batalharia, porque eu cheguei onde sempre queria chegar e estou realizado. E é isso. Foi basicamente essa vivência. E o pessoal tá dizendo aqui, panetone da aprovação. A hashtag tá definida Tem, já. É tem que panetone da arrumar panetone aprovação, aí a pro hashtag tá lá. pessoal. Tá definida. Galera, todo mundo manda uma palminha aí agora, porque eu sei que tá todo mundo batendo do outro lado da tela. Porra, bicho, que história. Tipo assim, não imaginava nunca um vigésimo disso. Eu não É imaginava assim, porque um pedaço do pedaço do pedaço, eu não imaginava dessa história. ó, Thay tá aqui. Thaís foi uma pessoa assim que. Ela tem uma história muito linda também. A gente caminhou junto nessa trajetória. E assim, ela sabe muito da minha história, eu sei muito da dela. E ela é prova disso, de quanto valeu a pena ter continuado, valeu a pena ter insistido. E assim, é aquela coisa, se a gente soubesse o dia da nossa aprovação, talvez se eu soubesse, tipo,
eu tô no meu segundo ano, eu soubesse que eu ia passar 2 anos depois, eu insistiria assim, eu batalharia assim, eu continuaria resistindo. Então, assim, pessoal, continue insistindo naquilo que vale a pena. Talvez vale muito mais a pena um ano de sua vida para que você viva com sua Cresça. história conforme você sonhou. Não pensem como, meus anos de cursinho são anos que eu estou perdendo. Pelo contrário, são anos de aprendizado, são anos que vão fazer vocês se tornarem muito mais fortes e são anos de maturidade, que vocês vão encarar a Isso, faculdade com muito mais garras. Vocês vão ver que isso. vocês vão dar tanto valor de cada aula. Eu lembro que eu entrei na minha aula, no meu primeiro dia de aula, eu olhava assim, eu peguei e fiz, puxa, valeu a pena ter lutado cada minuto para ter chegado aqui. É Então, incrível, é assim, incrível. insistam, continue. Muitas pessoas não sabiam dessa história, porque acaba que, no decorrer da página, algumas pessoas entram depois e acabam não sabendo. E eu acabo comentando um pouco, mas, assim, se eu pudesse dizer, foram anos da minha vida que eu sou extremamente grato hoje por tudo isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa mensagem que eu tenho para trazer para vocês. E assim, eu espero que vocês continuem insistindo e persistindo, porque vai dar certo sim. Daqui, antes da gente encerrar, eu realmente só queria deixar um recadinho, porque foi muito bom escutar isso aqui, olhando para sua cara do começo ao fim. E assim, fazendo uma reflexão, que inclusive eu vou jogar no feed logo quando a gente encerrar aqui. Acho que você lembra que eu te perguntei, eu te pedi uma frase, você danado nem me enviou, mas eu peguei uma que eu acho que você vai gostar muito. Deixa eu ler aqui. E de verdade eu acho que vai simbolizar e sintetizar muito do que a gente teve nessa live e que eu nem imaginava que a gente ia ter, mas que acho que é tudo programado, né? Assim, ele sempre sabe de verdade o que está por vir e como está por vir, e a gente só perde tempo às vezes e cansaço querendo se preocupar com o que não é a nossa função. Não é a nossa função definir a data de nada. A nossa função é sempre usar todo esse potencial que ele deixou pra gente e pronto. Nunca desistir, nunca aceitar, não ser, não dar o máximo de si. E claro, dar o máximo de si é saber descansar, é saber repousar, é saber se recarregar. Isso é muito importante. Como o Dak falou, no primeiro ano de cursinho dele, ele virava aí noite e estudava até tarde. Isso não é dar o máximo de si. Isso é desperdiçar o que você pode, porque você é um ser humano, você tem família, você tem amigos, e você está aqui para abranger tudo isso. Então, assim, realmente pensem nisso. Deixa eu achar aqui, porque subiu pra caramba na conversa. Enquanto você procura aí, eu queria mandar um beijo aqui para minha mãe, Elisângela, minha maior fã, que acompanha tudo que acontece aqui. E assim, foi uma pessoa muito importante em toda a minha trajetória. E ela sabe que eu sou sempre grato por tudo. Pronto. Você vê quando o cara é famoso, é assim, a mãe acompanha tudo. Vai ver se minha mãe tá me assistindo aqui, ó. Tá em casa, dormindo. Agora, quando o cara fica famoso, aí a mãe começa a assistir, dá aquela moral. Galera, eu acho que assim, antes de eu fazer uma reflexãozinha final que eu tenho que fazer, meu Deus, foi muito bom, é que Deus não te dará uma visão sem a provisão necessária. Ele já organizou tudo. E na live que a gente fez quarta-feira, a gente começando essa sequência de lives, Manuel, que foi o primeiro convidado, que teve 5 anos de cursinho, passou lá em Curitiba. Quem estava aí acompanhando aquela live, fala aí se gostou. Mas o Manuel falou o seguinte, que um professor, no último ano de cursinho dele, olhou para a cara dele e falou, Manuel, você acha, você quer medicina? Ele quer. Mas você sente lá no coração, lá no fundo, que você quer fazer esse curso, é o curso mais difícil para passar no Enem, mais concorrido. Ele fez, só quero fazer isso, não faria mais nada se não fosse isso. Ele falou, você acha que Deus botaria isso no seu coração se não tivesse realizado já? Se lá antes ele não soubesse que você seria médico? E, bicho, é isso. É isso. É isso. Ele não vai dar visão para você sem provisão jamais. E, assim, Perfeito. eu só acompanhava o Dak de Instagram, mas já tinha visto que ele, enfim, era cristão, tinha crença. E mesmo para quem não tem aqui, de verdade, eu acho que eu queria saber argumentar
sobre isso, mas eu realmente não sei, porque eu acho que é aquela coisa que quando você sente, você não precisa de argumento. É como Isso, aquela frase, uma pessoa que tem saúde, ela não precisa dizer para alguém que não tem saúde como é bom ter saúde, sabe? E é muito disso. Mas de verdade, assim, se fortaleçam nisso, porque não tem jeito. O negócio que Dak falou, pô, ele perdeu o avô no sábado antes do Enem e foi fazer a prova em paz, tranquilo. Tipo assim, sabe? Sem burnout, sem perder a cabeça. Bicho, Existem sabe o que é momentos isso que, tipo aqui? assim, É você não quando sabe você de. simplesmente sobe, sabe? Ele te puxa. Uma coisa, só pra fechar aqui, Dak. Eu acho que, porra, isso aqui. Eu adoro essa frase, eu adoro essa frase, eu escuto muito ela. Que é quando você estiver embaixo de uma tempestade, simplesmente suba. Porque em cima da nuvem tá tudo limpo. Agora o Perfeito. problema é que a gente não se permite subir e fica lá embaixo, querendo viver aquela tempestade. E aí, claro, você não é capaz de subir sozinho, mas tem um cara que, assim, né? Eu acho que todo mundo conhece esse cara aí, ele tá lá em cima. E aí, de verdade, assim, é só você pedir. Ele não vai negar e realmente se fortalecendo nisso. Eu acho que eu não queria entrar tanto nesse mérito, porque às vezes tem gente que, enfim, não gosta, etc. Mas, enfim, acho que a gente também aqui não tá para agradar, tá para ajudar. E de verdade a gente tem que falar mesmo, porque essa caminhada não é fácil e a gente não é super-homem. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha. Tem que ter alguém muito mais forte apoiando. Então, de verdade, pensem nisso aí. Então, vai lá, Dak. Foi mal, foi mal. Não, não. Não é justamente isso que eu tava falando. Muitas vezes, é, se você me perguntar, Dak, de onde você tirou força para ir fazer a prova? Para mim foi Deus. Eu não tinha essa força. E Cara, eu talvez tô arrepiado. se eu pudesse ver minha história por fora, eu falaria, ah, eu não teria essa força. Mas assim, quando você vive, você fala assim, foi Deus. Eu só tenho isso a dizer. É isso. É isso. Que live, de verdade. Foi fuderoso, assim, porra, bicho. E aí, galera, esqueçam não, viu? Tem que ter panetone. Tem que Eu ter acho que panetone. dessa aqui ninguém vai esquecer. Rapaz, a Balduco vai vender panetone com força esse ano, depois dessa live. Eu vou mandar minha colega fazer entrega no Brasil, porque Pode mandar passar ela o falar com a contato. mentoria, que a gente manda o Eu endereço. vou A gente marcar o compra os contato de panetones Júlia dela para enviar. para fazer exportação de panetone agora. Exatamente, exatamente. Galera, Dak, a gente sempre encerra aqui com uma fotozinha pra galera tirar o print, a foto da gente fazendo aquela posezinha Pronto. pra galera postar e avisar os amigos que perderam. As lives não estão ficando salvas, então realmente venham, porque tá muito bom, graças a Deus, assim. Até quando a gente sabe no programa, vem realmente pra fazer uma conversa aqui, sai um negócio desse que eu nem imaginava, que foi top, assim, meu Deus do céu. E é isso, galera, é isso. Panetone da aprovação aí para todo mundo. Vamos tirar nossa fotinha Pronto. aqui no fim. Galera, postem aí nos stories para galera que não veio também participar, também chegar para as próximas. E claro, seguir esse monstro aí do Instagram, esse cara fantástico. Página muito boa. Primeiro, meme o dia inteiro. Você vai passar o dia inteiro se ganhando. E com muita dica de material bom de Enem. Então, assim, é você unir o melhor dos dois mundos num lugar só. Vão lá que vocês não vão se arrepender, não. E postar com a hashtag panetone da aprovação aí, ó. E claro, vai sair no feed agora a foto. E vão lá, hashtag Panetone da Panetone da aprovação. Beleza, aprovação. galera? Então vamos lá, fazer a posezinha aí. Tirem print. Valeu, galera. Valeu, valeu. De verdade, muito obrigado para quem participou. E eu deixo para dar com o recado final. E até amanhã que tem mais. Quando terminar aqui, foto no feed. E no story eu vou botar a caixinha para vocês já marcarem para o lembrete de amanhã. É com você, Dak. E brigadão, bicho. De verdade, foi foda. Foi foda. Eu que Obrigadão. agradeço, amigo. Obrigado por ter dado esse espaço para contar um pouquinho de minha história. E quero dizer o que eu disse a vocês. Continue insistindo e obrigado por ter parado para me escutar. E assim, passe dia ou mais dia ou menos dia, vocês vão chegar e vocês estarão realizados e chegar onde o lugar que vocês tanto sonharam. Beleza? Qualquer coisa, tô aí, qualquer coisa pode chamar, tô sempre à disposição. E muito obrigado mais uma vez por ter reservado esse momento só para ouvir a gente. Beleza? Nego, obrigado pelo convite e sabe que o que precisar, tamo junto sempre. Show de bola. É isso aí. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Vão descansar, que amanhã é domingo, dia de repor as energias.
Valeu, galera. Obrigadão e Tchau, até tchau. amanhã.